Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo desse final de semana já é um pouco clássico para vocês. Magalu, Via, Itaúsa, todos esses vídeos eu deixo para o final de semana. Banco do Brasil, BBAS, Sanepar, Copel, as ações mais pedidas por vocês. Neste vídeo aqui falarei sobre Magalu. Sem antes deixar o convite para vocês e já expor o disclaimer, mas também o gráfico do Ibovespa, com esse contexto 2008, 2022. Nesse vídeo, pessoal, eu falo sobre qual é a correlação entre política monetária, política fiscal, momento de ciclo econômico da última década, que eu tenho como cenário base para o momento atual, e eu venho aqui esmiuçando isso para vocês, para quem é mais antigo no canal e antiga já sabe do meu cenário, e eu vou comentar no final desse vídeo sobre esse gráfico, sobre o meu cenário. Mas o começo vai ser destinado à curva de juros, o meu cenário base, o meu viés e a análise da Magalu. Beleza, pessoal? Bom, a gente começa com curva de juros. A primeira que eu estou compartilhando com vocês, e até antes de começar a análise, me perdoem a repetição constante da... Não chega a ser a palavra, né? Monólogo aí, tá? Eu fui cornetado, uma cornetada bem construtiva por vocês, por um dos inscritos aqui do canal, que eu não paro de falar tá durante aqui a minha dicção. Então eu estou me policiando, já devo ter falado alguns tás durante a minha introdução aqui, mas estou me policiando, talvez eu substitua aí pelo certo, né, para dar tempo de respirar aqui, esse tá é necessário, mas eu vou tentar não repetir tantas vezes o tá, para conectar as palavras aí, certo? Vamos mudar pelo certo. Bom, o papo que eu inicio aqui, o conteúdo vai ser sobre a curva de juros 2028. Antes das eleições, pessoal, eu falava para vocês, olha, eleito um ou outro, eu não tinha para a curva de juros a abertura para além dos 12,75. Errei, perdão. Errei. Sem dúvida nenhuma, errei, já é um fato. A curva de juros está hoje em 13,20. Ou seja, para quem acompanha a curva de juros, principalmente a longa, ela está rompendo máximas aqui da PEC dos benefícios em 13,50, foi a PEC dos benefícios, nós estamos hoje a 13,25. Então, 50,50 a mais do que eu estava prevendo. E eu confesso para vocês que os dois últimos, como eu sou um analista que acredita que a história rima, ela não se repete, mas ela rima, os dois últimos movimentos pré-PEC, de abertura de juros, PEC dos precatórios e depois PEC dos benefícios, eu estou projetando a partir da mínima pré-PEC transição e eu confesso, a gente tem mais um pouco para andar. 13,82, 14,1 aqui nos juros 2028, o que gera para mim um viés para o gráfico da Magalu, para a minha análise do Magalu. Os pontos, pessoal, para quem acompanha os vídeos da Magalu, continuam os mesmos. É só a probabilidade dos suportes serem atingidos antes do que a resistência. E isso traz para nós aqui a famosa errei na curva de juros, achei que não abriríamos para além da PEC dos benefícios, estamos testando a PEC dos benefícios, ainda não abriu para além, mas não está com cara. Por que não está com cara, pessoal? O mercado não deve receber na semana que vem, semana que se inicia no dia 14 de novembro, notícias positivas. Ou pelo menos notícias que vão abrandar os ânimos da oratória do Lula de quarta-feira. Eu vou falar sobre esse evento, embora no vídeo da descrição eu fale muito sobre o que a Faria Lima está precificando na fala do Lula. Perdão o tá aqui de novo. Mas entendam que agora eu redesenho aqui esse viés um pouquinho mais de abertura para a curva de juros para além da PEC dos benefícios, não só porque o mercado já aprovou em duas PECs anteriores que abre os juros, independente de ser o Lula, era o Paulo Guedes, era o Bolsonaro e abriu do mesmo jeito. Então, o mercado pragmático em relação a PECs fiscais. Então, essa é uma terceira pernada de alta da tal da PEC da transição. Então, é sim esperado e eu fui muito otimista. Não sabia da PEC, mas semana passada a gente já tinha essa expectativa de PEC e eu não fui ligeiro o suficiente para falar, pessoal, infelizmente os alvos são além dos 12,75 que eu estava precificando. Esse é um bom ponto.
Tá? Esse é um ponto pragmático que eu estou trazendo para vocês. E a esses valores de juros, pessoal, o juros pede o Ibovespa 96 a 92 mil pontos. Ponto final. Tá? Se o Ibovespa futuro vai para 96, 92, olha, não sei, mas o Ibovespa à vista, o Ibov, aquele que você não consegue tradar, está pedindo aqui 96, 92. Então, quanto mais tempo ficarmos em 13,25% a 14%, mais os preços do Ibovespa ou o preço do índice tende a convergir, porque o juro sempre vai na frente. Aí depois os preços dos ativos correm atrás, porque as continhas são feitas na Faria Lima. A PEC está entre 170, 130, 200 bi, não sabemos. E por não saber, barabim, barabom. Faria Lima vai empurrar os juros para cima e vai manter o dólar às 3,40, 3,35, 3,30, 3,40, 3,10, 3,40. Não deve suavizar. Pós-PEC, a gente já sabe o que acontece, fechamento de juros. Tá? E é justamente por termos uma data para ser cravada essa PEC ou crédito extraordinário, etc., seja lá o que for, MP, os juros fecha. Então, também vou acreditar como cenário base no verdinho, ainda este ano, porque tem até dia 15 de dezembro tem que ser aprovado isso. Não pode passar o dia 15, recesso, etc. Então, eu espero o rally natalino advindo pós-PEC, ou se já tivermos lá cravado o texto e muito bem divulgado e chancelado por todos os principais líderes, Congresso e também o futuro presidente, show de bola, maravilha. A gente fecha antes. Então, o movimento que eu espero ainda para 2022, pessoal, é o verde. Tá? O vermelho só, que nós temos ainda um pouquinho de chão, minha opinião. Esse é o juros 2028. Tá? Então, quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais o Ibovespa vai ser puxado para baixo. Por que eu falo que essa semana aqui não vai ser uma semana positiva para os mercados, o mercado doméstico? Porque o Lula vai estar no Egito, vai estar na COP, tá? Vai estar lá falando de meio ambiente. Dificilmente alguém daqui vai conseguir ter credibilidade o suficiente para alimentar o mercado de boas notícias. A gente vai ter que aguardar a volta, o retorno, né? E aí sim, o nome dos ministros. Com esse fato, os nomes, e eles vindo positivos, pessoal, e eu acho que será positivo o nome da Fazenda, por exemplo, a gente já começa a estabilizar juros e até fechar com o cravar da PEC. Eu tenho o cenário base, então, aqui, ó, pum, pum. Aqui não foi PEC, que foi pós-Rússia e Ucrânia. Aqui foi PEC. Tá? Esses dois grandes aqui, vou pôr de amarelo, pão, foram os movimentos pós-PEC. Eu estou estudando nesse momento os juros 28, tá? E os juros 25. Tá? Os juros 25. Beleza? Os juros 25 é até mais fácil para estudar, pessoal, porque ele tem as demarcações lá em 2015, 2016, que ocorreu o impeachment, foi o momento de maior abertura de juros. Tá? E naquele momento, nós tivemos os juros 2025 sendo juros longos, de 10 anos, 9 anos, 10 anos, bem líquido. E aí, os pontos marcados são 14,60, 14,31, 13,83. Estamos próximos. Tá? Perdão. E o mesmo movimento que nós tivemos aqui nas aberturas pré-PEC. Tá? É a mesma coisa. Os juros se movimentam de maneira coordenada, só a liquidez de um contrato para outro que aumenta e diminui de acordo com o vencimento. Bom, se eu tenho semana que vem sem notícias positivas, pelo menos eu espero, esse é meu cenário base. Porém, depois teremos aí a nomeação dos ministros e teremos também a PEC saindo de algum jeito ou de outro. O cenário base é que a gente fecha. Bom, ainda em 2022. Assim como fechamos pós-PEC dos precatórios, pós-PEC dos benefícios. Beleza? Cravo esse martelo e o cenário do Bruno é que o ministro, ou a ministra que seja, será positiva para o mercado. O mercado vai enxergar como otimismo ou com ali pelo menos o início de uma âncora fiscal. E aí, pós a nomeação, deve vir também logo em seguida como que se vai se dar essa âncora fiscal, porque vai se cobrar muito. Então, nesse meio tempo, pessoal, a gente vai ter que segurar mais uma semaninha de mau humor para o índice de consumo e varejo. É o que eu espero. Educacionais talvez um pouquinho diferente, mas as varejistas, sem dúvida. E aí, eu acabo no gráfico da Magalu.
Gráfico da Magalu durante todo o 2022 pós-PEC, durante todo julho e agosto, ou seja, pós-PEC dos benefícios. Pessoal, eu falei, olha, não acredito que os juros vai abrir para além da PEC dos benefícios, logo não vamos romper a mínima este ano. O juros está querendo abrir. Então eu vou aqui não desistir da minha tese ainda, por quê? Está abrindo por especulação, por lábia. O Barba nem está com a caneta ainda. Então a lábia da nova matriz econômica, eu explico por que essa lábia ardeu no mercado, no vídeo na descrição, mas não é fato ainda. E por isso nós temos ainda uma semana de que não vai ter notícia nenhuma vindo de Brasília, pelo menos notícia positiva, assim eu aguardo. Nós vamos, mesmo com os juros nas alturas, e a minha opinião é que a Magalu segura entre os pontos aqui listados, 3,27 e o 3,40, alguma coisinha, que eram os meus pontos aqui, 3,65, 3,27, 3,40. Ela tende a segurar aqui ou segurar no 2,74. Ou seja, a região amarela, eu faço o símbolo aqui da Amazon, aqui, é onde eu espero que os preços parem de cair, que as compras voltem. Tá? Porque acreditando naquele fechamento dos juros pós-PEC 1, pós-PEC 2, e eu vou, como eu sou analista que acredito que a história rima, a gente deve fechar ou logo em seguida da PEC, tá? Ou de repente um pouquinho antes, para correr e a Faria Lima bater meta com tudo subindo. Porém, pessoal, eu vou para aquele gráfico agora, então os pontos da Magalu estão aqui. Mesmo que os juros peça a Magalu com nova mínima. E vai pedir, só não por curtíssimo prazo. Se o juros se mantiver aonde está, pessoal, a Magalu, no curto e médio prazo, ou seja, 2023, tem tudo para romper mínima. Nós precisamos de credibilidade, condições fiscais mínimas e crescimento, se não as condições fiscais mínimas, pelo menos um crescimento maior do que 2%, 3%, tá? Para que as varejistas, a Magalu no caso aqui, respire com a PEC dos benefícios sendo a sua mínima. Tá? Perdão, tá. Beleza. Esse é o cenário da Magalu. E aí vocês estão percebendo que eu pintei de amarelo aqui também, onde é o alvo. Né? E para quem tem afinidade com o gráfico, percebe que o alvo não é muito além da máxima feita aí pós-PEC dos benefícios. E é esse o meu cenário para a Magalu. Ou seja, momento interessante para os touros aqui e momento com certeza interessante para os ursos aqui. Não vai muito longe. Porque a curva de juros, pessoal, com mais uma PEC, ela pode estressar, não pela PEC em si, mas pela fala do Lula. Por isso que eu estou mais otimista. Porque a PEC está sendo discutida há muito tempo e a curva de juros nem abriu, e o Ibovespa subiu e o dólar caiu. Tá? Perdão. Então não foi a PEC que abriu juros nesse caso específico. Mas eu estou traçando como se tenha sido, porque agora a PEC vem acompanhada de uma comunicação à la Guido Mantega, que já falou que não vai ser ministro em entrevista na Globo News, mas veio com aquele papo de que, olha, a gente vai tentar crescer, ter meta de crescimento, e foi esse o principal terror para o mercado, independente do cenário macroeconômico, ou seja, nós vamos gastar e investir para crescer, mesmo que o mundo não esteja crescendo, e isso não deu certo em 2015, 2016. Beleza? Mas isso eu explico no vídeo na descrição. Então, é um hiato que nós estamos vivendo, e eu acredito nesses dois extremos, 3,27, quase lá, 2,34, até os 5,91, 5,89, pessoal. Porque em 2023 vamos ser muito mais criteriosos em discutir como é que está juros, como é que vai ser o fiscal, tá? Perdão, e principalmente o micro, como é que estão os balanços das companhias. Então o cenário para o Ibovespa que eu tenho é que a gente vai ter a manutenção, pelo menos por mais um tri/semestre, do movimento que repetimos em 2008, e é o estudo que eu publico no vídeo na descrição. 2008, 2020, recuperação em V, recuperação em V, e agora estamos nadando aqui em um mundo que cresce menos, com taxas de juros mais elevadas e subindo até em boa parte do mundo, a gente que parou, e inflação ou subindo ou estabilizada, salgada. Então a gente não tem um mercado acionário muito interessante e a gente deve viver por mais um tempinho, não muito longo. Tá? Assim espera, vai depender de Brasília. Lembrando que Brasília, e no vídeo eu comento, ela não faz, Brasília e Washington, né, não fazem ciclos, tá? Econômicos, perdão, tá? Não fazem ciclos.
Ciclos econômicos são os mercados mesmos que fazem o comportamento humano de oferta e demanda, crescimento ou não. Mas eles aumentam a bonança ou aumentam as quedas, né? A crise, aí sim, com política fiscal, monetária, econômica de certa maneira, cambial, creditícia, não deixa de ser política monetária também. Então eles podem postergar ou não uma crise, aumentar ou não uma bonança. Que no nosso caso no Brasil, isso foi, aumentaram a crise a partir aqui de 2014, que foi a matriz econômica. Tá? Que o mundo já não crescia, as commodities tomaram um pau e a gente continuou achando que o fiscal expansionista ia promover crescimento, promovendo em crescimento a arrecadação, aquele papo da nova matriz econômica, certo? Eu comento sobre isso no vídeo, na descrição para vocês. Então, o meu cenário base não é que a gente vai voltar a repetir o mesmo erro, mas que a gente, por ciclo de mercado, está navegando por aqui, pessoal, entre 2011, 2012 e 2013. Nós já navegamos aqui, ó, um bom momento. Um bom momento mais de um ano que a gente está navegando lateral barra queda, o que aconteceu também na última década. Então, minha expectativa é que se a Magalu subir aos 5,80, ela bate e volta. Porque eu tenho mais uma ondinha para baixo, ou pelo menos mais um período de lateralização ainda, até que a gente chegue no ciclo econômico, não só o Brasil, mas o mundo, até que nós chegamos no ciclo de expansão. Não estamos aqui em 2016 ainda. Estamos em 2012, por ali, 2013, quem sabe isso vai ser mais rápido ou mais longo, a depender, aí sim, de Brasília. Mas o ciclo em si não depende de Brasília, nem lá nos Estados Unidos, por exemplo, de Washington. Pessoal, esse é o vídeo, ficou um pouco longo, né? 16 minutos, mas essa semana acho que pede vídeos mais longos. E é isso, né? Um grande abraço. Não deixem de checar aí os links na descrição. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.